Comunidade Pentecostal Palavra Viva, tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 2, a Bíblia. Como eu devo ler a Bíblia? Você consegue ler a Bíblia diariamente ou tem alguma dificuldade para ler e compreender a palavra de Deus? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como a Bíblia deve ser lida. Muitas pessoas dizem que não têm a prática de ler a Bíblia, pois não conseguem entendê-la. Bem, de início é necessário esclarecermos que a leitura é um hábito que se adquire. Ninguém nasce lendo. É necessário um esforço da nossa parte. É preciso aprender a ler da mesma forma em que é preciso tornar a leitura um hábito saudável em nossa vida, para então encontrar prazer na leitura. Portanto, em primeiro lugar, precisamos nos forçar a ler e adquirir este hábito e vencer a preguiça e a resistência da nossa carne, estabelecendo assim uma disciplina de leitura diária na nossa vida. Dito isso, é necessário reconhecer que a Bíblia não é um livro normal. Ela é um livro singular, especial e a sua leitura não é de fácil compreensão para muitas pessoas. Mas isto não deve ser motivo para desânimo, principalmente se considerarmos os benefícios que teremos com a leitura da Bíblia na sua forma correta. Para uma leitura correta da Bíblia, é preciso entender que cada livro trata de um assunto específico e de um período histórico específico. É preciso saber também qual o assunto abordado no livro e qual o período da história em que se refere o texto. Essa contextualização histórica permitirá que você entenda não só o que estava se passando, mas também por que das coisas, das ações e das reações ali retratadas. Permitirá que você entenda como Deus agiu e age diante das circunstâncias, como Ele responde aos nossos comportamentos e também o que Ele espera de cada um de nós. Isso permitirá que você conheça o coração de Deus e as suas intenções e também possibilitará que você perceba o que te afasta de Deus e o que te leva para longe dele e assim perceber o quanto isso prejudica a sua vida. Por isso é importante aprender tudo aquilo que nós vimos no vídeo anterior desta série. A correta leitura da Bíblia só pode ser feita se entendermos que ela foi escrita em uma língua que não é a nossa, por um povo que tinha um estilo de vida diferente e bem mais peculiar do que o nosso, e para um público imediato que vivia em uma época distante, com costumes e modos de vida bem diferentes daqueles que temos hoje. Na época em que foi escrita, muitas das coisas que hoje são comuns para todos nós ainda nem haviam sido inventadas, e muitas das coisas que para aquele povo era comum, hoje já não existe mais. Então, é importante, à medida do possível, investigar a respeito da cultura, da época e entender o costume daquele povo, conhecer o seu cotidiano e compreender um pouco mais sobre a sua mente e o seu coração. É preciso lembrar que as palavras mudam de significado com a passagem do tempo. Palavras que eram de uso comum podem até mesmo desaparecer em algumas culturas, ou o seu uso pode sofrer mudanças. Algo que se entendia facilmente na época em que foi escrito, agora torna necessário todo um estudo histórico para compreender o que quer dizer aquele texto. Além do que, há fortes diferenças idiomáticas de um lugar para outro, mesmo nos dias atuais. Imagine quando falamos de sociedades tão distantes no tempo uma das outras. Podemos ilustrar isto com um exemplo bem simples. Em nossa língua portuguesa, havia uma maneira de se expressar que praticamente desapareceu nos dias atuais. Era uma expressão utilizada para pedir um favor a alguém. Alguém dizia, dá para você me quebrar um galho? E se entendia automaticamente que tal pessoa estava precisando de um favor. Agora vamos imaginar que um livro tenha sido escrito com essa expressão e o texto diria, João então pediu para que Pedro viesse à sua casa, pois ele estava enfrentando algumas dificuldades e precisava que Pedro lhe quebrasse o galho. Imaginemos então que muito tempo se passou
e parte desse livro se perdeu, sem que ficasse claro que galho era esse. Pois bem, agora pessoas tentam entender o conteúdo do escrito do livro, mas precisamos lembrar que nessa época a expressão tinha desaparecido por completo. Nesse ambiente, é natural que os leitores cheguem à seguinte conclusão: esse livro diz que João estava com um problema com uma árvore cujos galhos estavam se tornando um incômodo em sua casa. E por se tratar de um galho muito grosso, ele não conseguia quebrar sozinho, então ele chama o seu amigo para lhe ajudar. Tal leitor pode até mesmo argumentar, e isto fica claro na leitura, só não vê quem não quer. E assim dá a sua interpretação final, encerrando qualquer discussão sobre o tema. Mas alguém que fosse estudioso e conhecesse a história e a cultura do nosso país poderia facilmente chegar à interpretação correta e esclarecer. Na verdade, esta era uma expressão muito utilizada na época para se pedir um favor a alguém. Então é claro que ele passava por alguma situação de dificuldade em que precisava do favor do seu amigo. Este galho não é um galho literal, não é o galho de uma árvore, mas ela tem um sentido figurado, representa uma dificuldade, um problema, que pode ser de origem financeira, de saúde ou qualquer outra. A leitura da Bíblia segue mais ou menos nessa direção. Uma pessoa que não conheça a cultura da época e não se atente aos detalhes e pormenores pode facilmente cometer erros de interpretação. Esta pequena historinha é para que você entenda a importância de prestar atenção nos detalhes e também a importância de conhecer o contexto cultural para se entender perfeitamente o significado das palavras e frases, assim como as expressões, obtendo assim uma perfeita compreensão do texto a ser estudado, para posteriormente fazer uma aplicação desta mesma mensagem e do mesmo ensinamento para a atualidade, considerando a dinâmica e a cultura da sociedade moderna na qual você está inserido. Para pessoas que, além de entender, querem ensinar, é necessário a atenção ainda maior e uma busca ainda mais acirrada por conhecimento, para não correr o risco de se ensinar algo errado. É necessário um processo de contextualização e interpretação. Esse necessário processo de contextualização e interpretação atualmente é muito facilitado através das leituras disponíveis de bons livros, de autores confiáveis, homens tementes a Deus, que se debruçaram sobre as sociedades antigas, sobre a história da antiguidade, para entender os seus usos e costumes, sua forma de organização, suas crenças, seus rituais e tudo aquilo que estava em volta dele. Este estudo, embora necessário e eficiente, ainda não é o mais importante quando falamos em leitura da Bíblia. Acima de tudo, na verdade, é preciso reconhecer que a Bíblia é um livro profético que revela Deus, seus planos e sua vontade ao ser humano. Nesse aspecto, devido à nossa capacidade limitada de enxergar e compreender o que é infinito e eterno, somente o intelecto humano é muito pouco, insuficiente, mesmo para decifrar a plenitude daquilo que é revelado pela palavra de Deus. Em outras palavras, a Bíblia é um livro espiritual, que só se pode entender com um olhar espiritual, que se obtém mediante a muitas orações e uma vida voltada às coisas de Deus. O Espírito Santo é quem esclarece e dá entendimento da palavra de Deus. Ele nos mostra não somente os seus significados, mas também sua aplicação em nossas vidas. É Ele quem revela a palavra a cada leitor desejoso de conhecê-la e de absorver tudo o que há na palavra e o que ela tem para oferecer. Portanto, para ler e entender a Bíblia, é fundamental que antes de lê-la, você ore a Deus em nome de Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo, pedindo a Ele que te oriente e que te conduza a um estudo correto das Sagradas Escrituras. E estamos terminando o primeiro capítulo da nossa série, que tratou especificamente sobre a Bíblia. E eu quero te incentivar a ler a Bíblia,
a fazer dessa leitura um hábito diário em sua vida, como escovar os dentes, comer e dormir. Isso porque o seu espírito e a sua alma têm com relação à Bíblia a mesma necessidade que o seu corpo tem em relação à comida, à água e aos cuidados de higiene pessoal. Através da leitura da Bíblia, você conhecerá o seu Criador, o seu Deus, seu Senhor e Salvador. Você também conhecerá um pouco melhor a si mesmo e perceberá a necessidade que possui de Jesus Cristo em sua vida. Através dela, o Espírito Santo poderá te libertar de muitas coisas que hoje te escravizam e irá transformar a sua vida, de modo que você consiga usufruir de uma vida plena, completa e feliz. Através da Bíblia, a palavra de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Eu sou o pastor Paulo Lisboa e vejo você no próximo vídeo.